Nós estamos de volta e queremos compartilhar com você a palavra de Deus. É um momento muito esperado. Eu sempre vejo a palavra como algo precioso da parte de Deus para edificar a nossa vida mesmo. Quando nós lemos a palavra, meditamos na palavra, ouvimos a palavra, algo sobrenatural começa a acontecer na nossa vida. A palavra de Deus, ela gera em nós o sobrenatural de Deus em nossa vida. Para vermos o sobrenatural de Deus acontecendo ao nosso redor, primeiro nós precisamos ver esse sobrenatural acontecendo na nossa vida. E é do interesse de Deus que você conheça, que você receba de Deus aquilo que Ele é e que Ele pode para abençoar a nossa vida. Deus, quando nós olhamos a Bíblia, desde o começo do relacionamento com o homem, Deus sempre se faz presente, Deus se apresenta, Deus quer se revelar ao homem, se mostrar ao homem, para que o homem possa conhecê-lo na sua essência, na sua totalidade, na manifestação dele na vida. A fé, o sobrenatural, é algo que acontece quando nós começamos a ter um relacionamento com Deus. E isso é extremamente importante quando crescemos nisso, quando crescemos na nossa caminhada com Deus, quando aprendemos a caminhar na sua presença. Nós temos muitas vezes um conceito equivocado a respeito do relacionamento com Deus. Muitas pessoas têm uma ideia de religiosidade e não de relacionamento com Deus. Religiosidade é aquilo que nós praticamos, que herdamos dos nossos familiares, que herdamos da nossa tradição religiosa, e que muitas vezes existem pessoas que têm medo de ousar um pouco mais em Deus, de conhecer algo mais de Deus por causa do medo. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã. A diferença que existe entre medo e temor. Se é que existe uma diferença, nós vamos procurar compartilhar isso com você rapidamente. Provérbios 4, 27 diz assim: o temor do Senhor é fonte da vida, para desviar dos laços da morte. Na nova tradução da linguagem de hoje está escrito assim: o temor ao Senhor é uma fonte de vida e ajuda a evitar as armadilhas da morte. Eu procuro ler essa versão para dar um entendimento já mais claro daquilo que nós estamos meditando. No dicionário Aurélio, nós encontramos temor. Ato ou efeito de temer. Receio, susto, medo, pavor, terror. Viver como se fosse viver no temor da miséria, da velhice, da morte. Ainda, no Aurélio, sentimento de respeito ou reverência. Viver no temor de Deus. Então, o dicionário Aurélio, ele dá dois aspectos do temor. Temor no sentido de medo, primeiro, que é uma coisa muito comum acontecer no meio das pessoas. Tem temor, e a gente chama isso direto de medo. Eu estou com medo. E esse medo, essa insegurança, esse pavor, esse susto, esse receio, o medo como se algo ruim pudesse acontecer a você. Então, Aurélio, ele apresenta o dicionário Aurélio apresenta essa ideia de susto, de pavor. Mas nós também temos, na palavra de Deus, a expressão temor. E esse temor, e nós vemos aqui que é a questão de respeito e reverência. Nós podemos pensar assim: Deus quer que nós tenhamos medo dele ou tenhamos reverência por ele. É uma diferença muito grande de uma coisa e de outra. Muitas pessoas estão se relacionando com Deus hoje por medo. Medo de se dar mal, medo de ir para o inferno, medo de não ter alguém superior do seu lado. Medo. Um medo que não gera relacionamento. É um medo que não gera coisas positivas. Muito pelo contrário. Muitas pessoas estão até hoje dentro das igrejas porque têm medo que algo de ruim possa lhe acontecer por não estar servindo a Deus. E essa não é a fundamentação básica e mais importante para que nós possamos viver uma vida de vencedor, de vitorioso, uma pessoa realmente conquistadora, uma pessoa que vê as coisas acontecendo na sua vida. A diferença do medo e do temor, nós entendemos aqui do ponto de vista teológico, muito, muito profundo, porque o medo gera um relacionamento ou uma atitude de insegurança, de falta de cuidado, de algo que de ruim possa acontecer conosco. Porém, o temor, no sentido de respeito e reverência, edifica o relacionamento com Deus. Veja bem,
Uma pessoa que está andando com Deus em temor, significa que aquela pessoa respeita o Deus que tem, respeita os seus princípios, quer andar para agradar-lhe, não porque tem medo de ser rechaçado, retalhado, reprimido ou coisa parecida, mas quer, pelo temor, quer andar com Deus, pelo prazer de ter Deus como Deus e de servi-lo de verdade. Veja que esse conceito foge exatamente do conceito religioso. Se você olha antropologicamente a história, você vê que sempre o homem tem Deus como um ser vingativo. O homem tem Deus como um ser que vai maltratar. A gente vê a história, nós encontramos tribos e muitas civilizações sacrificando pessoas diante de um altar por um Deus que é terrível, implacável, violento. Na mitologia grega, você encontra o quê? Você encontra exatamente essa inferência de um Deus terrível. Aí se encontra Deus, se dizia na mitologia, é porque Deus está irado conosco, é por isso que está acontecendo essa catástrofe, essa tragédia. Muitos ainda trazem essa cultura na sua mente, no seu coração, e procuram se relacionar com Deus eterno, divino, o Deus todo-poderoso, se relacionam com Ele como um Deus que é implacável, um Deus vingativo, um Deus que não tem amor. Então o seu relacionamento está fundado no quê? No medo e não no temor. Porque o temor leva ao relacionamento saudável com Deus. Sabendo que Deus é como um pai amoroso, que cuida dos seus filhos, que trabalha em prol dos seus filhos, que dá livramento, que alcança o clamor e a fé daqueles que o adoram. Muitas pessoas, quando estão passando por um momento aflitivo, o que fazem com Deus? Entram desesperadamente em oração, e aquela coisa doentia, opressiva, angustiante. Por quê? Porque ainda não conhece o Deus amoroso que é o nosso Deus. O temor é o respeito, é a reverência, é o desejo de viver para agradá-lo de uma maneira feliz e contente, vibrante, de uma maneira muito entusiasmada. Este temor me leva a viver um relacionamento com Deus poderoso, onde o amor de Deus se manifesta, onde eu posso descansar no amor de Deus. É como um relacionamento daquele pai muito enérgico, austero, que o filho diz assim: meu Deus, meu pai, se eu fizer algo errado, ele me mata. Muita gente está se relacionando assim com Deus, com medo e não com temor. Diferente daquele filho que, quando vê o seu pai, diz: bom, eu sei que ainda que eu tenha falhado, meu pai, ele pode me ajudar, pode me fazer sair dessa, pode me livrar dessa situação, pode me auxiliar a vencer este momento difícil. Assim é nosso Deus. Um Deus amoroso, um Deus poderoso, um Deus que merece ser reverenciado, um Deus que merece ter o nosso respeito. E quando nós respeitamos a Deus, a nossa atitude é diferente. Ela não é uma fundamentação religiosa, mas ela é um relacionamento agradável com Deus. Deus quer assim, quer nos ter como filhos amados, quer que nós entendamos que Deus é amor. E Ele está interessado em nos abençoar. Deus está interessado em nos alcançar, em nos fazer feliz, em nos fazer pessoas realizadas para a glória do nome dEle. Deus é bom. A palavra de Deus diz que Deus é bom. E a sua misericórdia, quer dizer, dura para sempre. A sua misericórdia é o favor que nós recebemos de Deus sem nós merecermos. Misericórdia significa o coração de Deus em cima da nossa miséria. Porque muitas vezes nós não merecemos. E a verdade é essa. Mas Deus é amor. Deus é misericordioso. E o amor dele nos alcança. E a sua misericórdia nos alcança. Eu quero orar por você, querido telespectador, pedindo a Deus que o abençoe nesta manhã. Pai, eu oro em nome de Jesus. Que o Senhor venha com teu amor, com a tua misericórdia nos alcançando nesta manhã. Ainda que nós não mereçamos, podemos ter o Senhor em temor, em reverência, em respeito. E pedimos que o Senhor nos ajude a considerar o Senhor como o Senhor é. Um Deus tremendo e poderoso e extremamente amoroso. No nome de Jesus, nos alcance nesse dia, nos abençoe nesse dia, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Que você tenha um restante de dia muito abençoado. Que a bênção de Deus alcance a sua vida. E nós voltaremos e vamos estar ministrando a palavra para você. Tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Amém.